Olá, investidor e investidora. Sejam bem-vindos a mais um Sextou com Investimento. E o tema de hoje é fundos imobiliários. Bem, vamos começar falando do que é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário nada mais é do que um grupo de investidores que definem investir em imóveis. Mas que tipo de imóveis? Imóveis de grande porte, como shoppings, hospitais, escolas, dentre outros. E como é feito esse fundo? Como é transacionado esse fundo? Esse fundo ele é dividido em cotas, que você tem todas as cotações dos fundos dentro da Bolsa de Valores. E quando você adquire uma cota, você está comprando uma parte daquele imóvel. E a sua perspectiva é que você ganhe com aluguéis, você receba mensalmente aluguéis. E com isso, os fundos têm algumas características que a gente vai ver agora. Quais são as principais características de um fundo imobiliário? Bem, a primeira característica é que todo fundo imobiliário tem como regra distribuir 95% dos lucros dele. Isso é uma norma que precisa ser respeitada. O único momento que essa norma não é respeitada é quando o fundo não tem lucro, ele está com prejuízo. E como é que ele tem prejuízo? Ele tem um imóvel que não está alocado, ou ele não consegue pagar as suas manutenções dos imóveis, dentre outras coisas. Outra característica é que os dividendos pagos, eles são líquidos, ou seja, já está deduzido o imposto de renda. Não tem mais dedução. Se o fundo fala que vai pagar R$1 por cota, significa que esse R$1 é líquido. Normalmente, os fundos imobiliários eles pagam dividendos todos os meses, a não ser nessa questão que eu falei, que o fundo não apresenta resultado, apresenta prejuízo. Bom, eu separei alguns tipos de fundos para que vocês possam entender quais são as partes de investimento desses fundos. O primeiro deles é a agência bancária, ou seja, fundo imobiliário que investe em compras de estruturas para agências bancárias. Outro tipo são lajes corporativas. O que é lajes corporativas? São galpões para empresas, são prédios de escritórios, toda essa parte mais voltada para office. Outra parte é o setor logístico. Nós vemos aqueles galpões da Via Varejo, da Magazine Luiza, esses galpões são locados. E você, investidor, pode estar comprando uma cota desses galpões e estar recebendo o aluguel deles. Outro tipo é shopping. Você pode comprar cotas de shopping. Esses são alguns dos exemplos, mas nós temos hospitais, escolas, temos vários outros tipos de fundos. E quais são as partes que nós precisamos analisar dos fundos imobiliários antes de investir neles? Bem, nós precisamos saber qual é o nível de vacância dele. O que significa isso? O quanto que esse imóvel ele está alocado, por quanto tempo está alocado, né? Qual é a porcentagem que está alocada desse imóvel? Outra coisa é a periodicidade dos pagamentos de dividendos, ou seja, os pagamentos dos aluguéis. Será que esse fundo realmente paga todos os meses? Outra questão importante, o dividend yield. O que é o dividend yield? É a porcentagem que ele paga nos meses. Ou seja, não adianta nós olharmos o mês passado e ver que um fundo imobiliário paga uma cota muito alta. Se a gente analisar para trás, pode acontecer dele estar pagando menos. Foi esporadicamente uma venda de um imóvel onde ele distribuiu um dividendo maior. Por isso, temos que analisar pelo menos os últimos 12 meses de pagamentos de dividendo para saber a média que podemos receber desse fundo. Outra característica que precisamos olhar são as localizações dos imóveis e sua situação. É como se nós olhássemos uma casa para comprar e alugar para terceiros. Nós não queremos comprar uma casa caindo aos pedaços, numa localização ruim. Então, nós temos que tomar esse cuidado também
nos fundos imobiliários. E outra questão muito importante é o contrato típico e o atípico. Por quê? O contrato atípico, ele vai estar falando que se o locador tiver a intenção de sair, ele deverá pagar todo o montante do aluguel até o final do contrato. Já o típico não tem essa necessidade, então devemos tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, antes de começar a investir no fundo, é saber quanto tempo ainda nos resta de contrato com aquele cliente. Porque podemos comprar hoje um fundo imobiliário que, por acaso, vai terminar um contrato mês que vem. E aí, o que acontece? Nós não recebemos dividendo, tem um imóvel com uma vacância alta, então temos que tomar cuidado com todas essas características antes de poder estar investindo em fundos imobiliários. Bem, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mande mensagem. Se você deseja investir em fundos imobiliários, mas ainda não tem segurança de como fazer isso, pode chamar a gente. Nós vamos te fazer toda a consultoria de investimento e traçar o seu perfil para te adequar. Bom, espero que tenha gostado. Sextou com Investimento vai ficando por aqui e até uma próxima. Bom final de semana. Forte abraço.